Aristóteles, Vida e Obras. Bem-vindos a esta jornada pelo pensamento de um dos mais influentes filósofos de todos os tempos. Aristóteles, pensador grego, cuja obra atravessou milênios e continua viva nos fundamentos de diversas ciências e disciplinas que conhecemos hoje. Nesta apresentação, exploraremos a trajetória deste brilhante filósofo, desde sua formação e influências até as contribuições fundamentais que transformaram o conhecimento humano. Veremos como suas ideias sobre ética, política, lógica e diversos outros campos moldaram o pensamento ocidental e continuam relevantes em nossos dias. Quem foi Aristóteles? Nascimento em Estagira. Nascido em 384 a.C. na cidade de Estagira, na Macedônia, Aristóteles veio ao mundo em um período de intenso desenvolvimento intelectual na Grécia Antiga. Filho de Nicômaco, médico pessoal do rei Amintas, II da Macedônia, desde cedo teve contato com o conhecimento científico da época. Formação filosófica. Aos 17 anos, mudou-se para Atenas para estudar na Academia de Platão, onde permaneceu por 2 décadas, absorvendo os ensinamentos do mestre, embora mais tarde viesse a desenvolver seu próprio sistema filosófico, divergindo em pontos fundamentais. Aristóteles foi tutor de Alexandre, o Grande. Foi escolhido pelo rei Filipe II da Macedônia para ser o preceptor de seu filho, Alexandre, futuro conquistador conhecido como Alexandre o Grande. Esta relação entre mestre e discípulo influenciaria tanto o desenvolvimento do jovem príncipe quanto a própria carreira de Aristóteles. Formação e carreira. Academia de Platão. Durante seus 20 anos como estudante e depois colega na academia, Aristóteles absorveu profundamente o pensamento platônico, embora começasse a formular suas próprias teorias que eventualmente se distanciariam do idealismo de seu mestre em favor de uma abordagem mais empírica. Viagens e pesquisas. Após a morte de Platão em 347 a.C., deixou Atenas e viajou pela Ásia Menor e ilhas do Mar Egeu, onde realizou extensivas pesquisas biológicas e estudos políticos, analisando e catalogando diferentes formas de vida e constituições políticas. Fundação do Liceu. Retornou a Atenas em 335 a.C. e fundou sua própria escola, o Liceu, onde desenvolveu um método de ensino peripatético, do grego peripatéticos, que significa itinerante, discutindo filosofia enquanto caminhava com seus alunos pelos jardins da escola. Principais áreas de estudo. Lógica. Sistematizou as regras do raciocínio válido, criando o primeiro sistema formal de lógica da história. Seus trabalhos sobre silogismos estabeleceram a base para toda a lógica ocidental por quase 2 milênios. Metafísica. Investigou os princípios fundamentais da realidade e do ser, questionando a natureza das substâncias e as causas primeiras de todas as coisas existentes. Ética e política. Examinou a natureza da vida boa e virtuosa para os indivíduos, bem como a organização ideal das comunidades políticas, defendendo que ambas estão intrinsecamente conectadas. Ciências naturais. Realizou observações detalhadas em biologia,
zoologia, astronomia e física, estabelecendo classificações e teorias que influenciaram o desenvolvimento científico por séculos. Estética e retórica. Analisou a natureza da arte, especialmente a poesia e o teatro, bem como os princípios da comunicação persuasiva, que permanecem influentes na crítica literária e na oratória. Obra Organon. Categorias. O primeiro tratado do Organon estabelece 10 categorias fundamentais para classificar qualquer objeto do conhecimento: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e paixão. Esta categorização permitiu uma análise mais sistemática da realidade. Da interpretação. Aristóteles analisa a natureza das proposições e como elas podem ser verdadeiras ou falsas. Introduz conceitos como contradição e o famoso quadrado lógico, que mostra as relações entre diferentes tipos de afirmações. Primeiros analíticos. Apresenta sua teoria do silogismo, um método de raciocínio dedutivo, onde, a partir de duas premissas, se extrai necessariamente uma conclusão. Este foi um dos desenvolvimentos mais importantes da lógica formal em toda a história. Obra metafísica. O ser enquanto ser. Na metafísica, Aristóteles investiga a natureza fundamental da realidade. Diferentemente de outros estudos que examinam aspectos específicos do ser, a metafísica busca entender o ser enquanto ser, ou seja, a natureza essencial da existência. Esta obra estabeleceu as bases do que hoje chamamos de ontologia, as 4 causas. Aristóteles propôs que, para compreender completamente qualquer objeto, devemos conhecer suas 4 causas: material, do que é feito; formal, o que define sua estrutura; eficiente, o que o produziu; e final, seu propósito ou função. Esta análise causal influenciou profundamente o pensamento científico e filosófico. Ato e potência. Desenvolveu a distinção entre o que existe em ato realizado e o que existe em potência possibilidade. Esta dualidade permitiu explicar a mudança e o movimento no universo, resolvendo paradoxos anteriores da filosofia grega sobre como algo pode se transformar em outra coisa. Obra Ética a Nicômaco. Eudaimonia. A felicidade como fim último. Nesta obra dedicada a seu filho Nicômaco, Aristóteles defende que o objetivo final de toda ação humana é a eudaimonia, frequentemente traduzida como felicidade ou florescimento humano. Diferentemente do prazer momentâneo, a eudaimonia representa uma vida plena e virtuosa, onde o indivíduo realiza seu potencial humano através do exercício da razão. Virtude como meio termo. Aristóteles propõe que a virtude moral consiste em encontrar o meio termo entre 2 extremos viciosos, o excesso e a deficiência. Por exemplo, a coragem é o meio termo entre a temeridade, excesso, e a covardia, deficiência. Este meio termo não é uma média matemática, mas uma disposição para agir de forma apropriada em cada situação. Hábito e prática. As virtudes não são inatas, mas desenvolvidas através da prática constante.
tornamo-nos justos praticando atos justos e corajosos, enfrentando situações que exigem coragem. Esta ênfase na habituação como caminho para a virtude transformou a compreensão da formação do caráter e da educação moral. Obra, política. Homem como animal político. O ser humano realiza sua natureza na comunidade. Família e aldeia. Associações naturais que precedem a cidade. Polis, cidade-estado. Comunidade autossuficiente visando o bem viver. Formas de governo. Monarquia, aristocracia, politeia e suas degenerações. Na política, Aristóteles analisa detalhadamente a natureza das comunidades humanas e as diferentes formas de organização política. Sua tese central é que o ser humano é por natureza um zoon politikon, animal político, que só realiza plenamente sua natureza vivendo em comunidade. A obra apresenta um estudo comparativo de 158 constituições de cidades-estado gregas, classificando os governos em formas puras, que visam o bem comum, e corrompidas, que visam o interesse dos governantes. Esta classificação influenciou toda a teoria política posterior e contém observações que permanecem relevantes para a análise de sistemas políticos contemporâneos. Obra: História dos animais. Observação empírica. Diferentemente dos filósofos anteriores que frequentemente teorizavam sem observação direta, Aristóteles baseou seu estudo dos animais em extensas observações empíricas. Dissecou mais de 50 espécies de animais e registrou detalhadamente suas características anatômicas, comportamentos e habitats. Sistema de classificação. Desenvolveu o primeiro sistema abrangente de classificação biológica, agrupando os animais com base em características como modo de reprodução, habitat e anatomia. Identificou e descreveu mais de 500 espécies diferentes, desde insetos até mamíferos, estabelecendo as bases da zoologia comparativa. Descobertas. Pioneiras. Realizou descobertas surpreendentemente precisas para sua época, como a identificação do desenvolvimento embrionário do pintinho no ovo e a função reprodutiva de cefalópodes. Algumas de suas observações sobre comportamento animal só foram confirmadas por cientistas modernos séculos depois. Obra: Física. Teoria do movimento. Aristóteles distinguiu diferentes tipos de movimento: geração e corrupção, mudança substancial, aumento e diminuição, mudança quantitativa, alteração, mudança qualitativa, e locomoção, mudança de lugar. Esta classificação permitiu uma análise mais sistemática dos fenômenos naturais. Os 4 elementos. Adotou e refinou a teoria dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo, explicando seus movimentos naturais. Terra e água tendem a mover-se para baixo, em direção ao centro do universo, enquanto ar e fogo tendem a mover-se para cima, cada um buscando seu lugar natural. As 4 causas. Aplicou sua teoria das 4 causas, material, formal, eficiente e final, à explicação dos fenômenos físicos. Particularmente importante foi sua ênfase na causa final, sugerindo que todos os processos naturais têm um propósito,
ou finalidade inerente. Obra, poética, mímesis, imitação. A arte como representação da realidade. Tragédia, imitação de uma ação elevada e completa. Catarse, purificação emocional através da piedade e do terror. Na poética, Aristóteles realiza a primeira análise sistemática da literatura e do drama na tradição ocidental. Ele define a arte como mímesis, imitação ou representação da realidade, mas não como mera cópia. A arte revela verdades universais através de suas representações particulares. Seu estudo sobre a tragédia permanece fundamental para a teoria literária. Aristóteles identificou 6 elementos da tragédia: enredo, personagem, pensamento, dicção, música e espetáculo. O mais importante destes é o enredo, mitos, que deve ter unidade, completude e magnitude apropriada. A grande tragédia deve provocar catarse, uma purificação emocional nos espectadores através da experiência de piedade e terror. Contribuição, método científico, observação. Aristóteles insistia na importância da observação direta dos fenômenos como base para qualquer conhecimento confiável. Seus extensos registros de observações biológicas, astronômicas e meteorológicas demonstram seu compromisso com a evidência empírica. Classificação. Desenvolveu métodos sistemáticos para organizar e classificar o conhecimento em diferentes campos. Seu sistema de categorização de seres vivos, formas de governo e tipos de argumentos criou a base para disciplinas inteiras de estudo. Explicação causal. Através de sua teoria das 4 causas, estabeleceu um framework para explicar fenômenos naturais que vai além da mera descrição, buscando compreender os princípios fundamentais que regem o universo e os processos de mudança. Contribuição, lógica aristotélica. Forma do silogismo. Premissa maior, premissa menor. Conclusão. Exemplos de silogismo. Todo B é C. Todo A é B. Todo A é C. Celarente. Nenhum B é C. Todo A é B. Nenhum é C. Dari. Todo B é C. Algum A é B. Algum A é C. Fério. Nenhum B é C. Algum A é B. Algum A não é C. A contribuição mais duradoura de Aristóteles para o pensamento ocidental talvez seja sua sistematização da lógica formal. Ele identificou e analisou diferentes formas de raciocínio, criando o primeiro sistema abrangente para avaliar a validade dos argumentos independentemente de seu conteúdo. O centro de sua lógica é a teoria do silogismo, uma forma de argumento dedutivo em que uma conclusão é inferida de 2 premissas. Aristóteles identificou os modos válidos de silogismo e estabeleceu regras para distinguir argumentos válidos de inválidos. Este sistema permaneceu praticamente inalterado como base da lógica formal por mais de 2000 anos, até os desenvolvimentos da lógica matemática no século XIX. Contribuição. Ética das virtudes. Virtude. Excelência de caráter desenvolvida pelo hábito.
sabedoria prática, capacidade de discernir a ação correta em cada situação, comunidade, contexto social onde as virtudes são cultivadas e exercidas, felicidade, realização plena do potencial humano através da virtude. A abordagem aristotélica da ética, conhecida como ética das virtudes, difere significativamente das teorias éticas baseadas em regras ou consequências. Em vez de focar na conformidade com princípios abstratos ou na maximização de resultados desejáveis, Aristóteles centra sua ética no desenvolvimento do caráter virtuoso. Esta perspectiva ética teve profunda influência no pensamento ocidental, sendo incorporada e adaptada pela tradição cristã através de Tomás de Aquino. Após um período de relativo esquecimento durante a ascensão das teorias éticas modernas, como o utilitarismo e a deontologia kantiana, a ética das virtudes experimentou um renascimento no século XX, inspirando filósofos contemporâneos como Alasdair MacIntyre e Martha Nussbaum. Contribuição: teoria política. Formas corretas: monarquia, governo de um visando o bem comum. Aristocracia, governo de poucos visando o bem comum. E politeia, governo de muitos visando o bem comum. Formas corrompidas: tirânia, governo de um visando seu próprio interesse. Oligarquia, governo de poucos visando seus próprios interesses. E democracia, governo de muitos visando seus próprios interesses. Constituições analisadas: número de constituições de cidades-estado gregas que Aristóteles e seus alunos coletaram e analisaram como base empírica para sua teoria política. A teoria política aristotélica é notável por sua abordagem comparativa e empírica. Ao analisar diversas constituições existentes, Aristóteles foi capaz de identificar padrões e princípios que transcendem arranjos políticos específicos. Sua classificação das formas de governo serviu de base para teóricos políticos por milênios. Particularmente influente foi sua defesa da politeia, república constitucional, como forma ideal de governo, combinando elementos da democracia e da oligarquia. Aristóteles argumentou que um forte grupo médio de cidadãos é essencial para a estabilidade política, uma observação que ressoa em teorias modernas sobre a importância da classe média para democracias estáveis. Contribuição: metafísica. A metafísica aristotélica estruturou o pensamento ocidental sobre a natureza fundamental da realidade por mais de 2 milênios. Seus conceitos de substância, essência, acidente, ato e potência forneceram o vocabulário conceitual que ainda utilizamos para discutir questões metafísicas. Particularmente influente foi sua concepção de Deus como o motor imóvel, a causa primeira que inicia todo movimento sem ser movida. Esta ideia foi posteriormente incorporada à teologia cristã e islâmica, estabelecendo uma ponte entre a filosofia grega e as tradições monoteístas. Os filósofos medievais, especialmente Tomás de Aquino, desenvolveram elaboradas sínteses entre o aristotelismo e o cristianismo. Legado na filosofia medieval: preservação
e tradução. Durante a Alta Idade Média, as obras de Aristóteles foram preservadas principalmente no mundo islâmico e bizantino. Filósofos árabes como Al-Farabi, Avicena e Averroes produziram comentários influentes sobre seus textos. A reintrodução destes escritos no Ocidente, através de traduções do árabe e do grego, a partir do século XII, provocou uma revolução intelectual, síntese tomista. Tomás de Aquino, 1225 a 1274 d.C., realizou a mais influente síntese entre aristotelismo e cristianismo, incorporando conceitos aristotélicos como o hilemorfismo, matéria e forma, e as 4 causas à teologia cristã. Sua obra, Suma Teológica, utilizou a lógica aristotélica para desenvolver argumentos sobre a existência de Deus e a natureza da realidade. Debates escolásticos. O método escolástico de educação medieval baseava-se fortemente em textos aristotélicos, especialmente na lógica. Os debates entre realistas, que seguiam Aristóteles ao considerar que os universais têm realidade objetiva, e nominalistas, que os consideravam meros nomes, marcaram o desenvolvimento da filosofia medieval tardia. Críticas e revisões modernas. A revolução científica dos séculos XVI e XVII desafiou muitos aspectos da física aristotélica. Galileu e Newton refutaram suas teorias sobre o movimento, enquanto Copérnico e Kepler derrubaram o modelo geocêntrico do universo que Aristóteles havia endossado. Sua visão teleológica da natureza, a ideia de que os processos naturais são dirigidos a fins específicos, foi amplamente rejeitada pela ciência mecanicista moderna. Na lógica, os desenvolvimentos de Frege, Russell e outros no final do século XIX e início do XX superaram as limitações do silogismo aristotélico, criando sistemas mais potentes de lógica simbólica. Entretanto, mesmo após estas revisões, o impacto histórico de Aristóteles permanece inigualável e muitas de suas ideias sobre ética, política e metafísica continuam relevantes no debate filosófico contemporâneo. Influência contemporânea. Filosofia moral. Filósofos contemporâneos como Elizabeth Anscombe, Alasdair MacIntyre, Martha Nussbaum e Philippa Foot lideraram um ressurgimento da ética aristotélica das virtudes como alternativa às abordagens consequencialistas ou deontológicas. Esta perspectiva enfatiza o desenvolvimento do caráter e a importância das comunidades na formação moral, aspectos frequentemente negligenciados por outras teorias éticas. Filosofia política. O conceito aristotélico de justiça distributiva e sua ênfase na comunidade política como contexto para o florescimento humano influenciaram teóricos políticos contemporâneos. Pensadores comunitaristas como Michael Sandel e Charles Taylor recorrem a insights aristotélicos para criticar o individualismo liberal dominante na teoria política moderna. Filosofia da mente. A abordagem funcionalista de Aristóteles sobre a mente definindo processos mentais em termos de suas funções antecipou certas tendências na filosofia da mente contemporânea
e na ciência cognitiva. Sua integração do mental com o físico, evitando tanto o materialismo reducionista quanto o dualismo radical, continua a inspirar abordagens não cartesianas da consciência. Conclusão: o legado de Aristóteles. Um pensamento universal. O legado aristotélico transcende fronteiras disciplinares, culturais e temporais. Poucos pensadores abordaram uma gama tão ampla de temas com profundidade e sistematicidade comparáveis. Da lógica à ética, da biologia à poética, seu pensamento estabeleceu fundações que, mesmo quando superadas, continuam a influenciar nossos marcos conceituais. Equilíbrio entre empirismo e teoria. Aristóteles combinou de forma única a observação meticulosa do mundo natural com a teorização rigorosa sobre princípios abstratos. Este equilíbrio entre empirismo e racionalismo estabeleceu um modelo para a investigação intelectual que permanece valioso, especialmente em épocas em que estas abordagens tendem a ser vistas como opostas. Relevância contínua. Muitas questões que Aristóteles levantou sobre a natureza da virtude, as bases da comunidade política justa, a relação entre matéria e forma, os princípios da argumentação válida continuam pertinentes. Seu pensamento não é apenas de interesse histórico, mas permanece um interlocutor vital no diálogo filosófico contemporâneo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta e compartilhe para saber mais sobre a vida dos grandes pensadores.